com Êxodo, capítulo 12, e o versículo 26. Êxodo 12 e 26. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Este é o verso 26. O 27 diz: então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém. Amados irmãos, diante do exposto destes dois versículos que temos lido, se tivéssemos de colocar uma temática para o que estaremos tratando a partir de agora, assentaria muito bem como sendo o começo da morte espiritual de uma geração. Deus é um Deus, é o Deus do avivamento. O nosso Deus é o Deus da alegria, do poder, da manifestação em todos os tempos da sua graça, misericórdia e o seu cuidado para com o seu povo. Entretanto, nós sabemos desde o Antigo Testamento que sempre é previsível frieza espiritual no meio do povo de Deus, ao ponto de que em praticamente todos os livros da Bíblia nós encontrarmos conteúdos que aprovam categoricamente esta temática. Mas nem por isso o povo de Deus precisa conformar-se quando uma geração está morrendo espiritualmente. Nós aprendemos que nos dias dos pais de Moisés, apesar de Israel estar na condição de uma nação ou de um estado escravo, mesmo assim, naquele estágio, era possível perceber a devoção do povo de Deus ao Senhor, ao ponto de, quando Deus fala a Moisés, lá no monte, lá na sarça ardente que não se consumia, o Senhor diz: eu ouvi o gemido do meu povo, por isso eu desci, por isso eu vim. E a partir de então, nós encontramos todo o processo preparatório, todo o processo da realização, a efetivação da saída do povo de Israel de debaixo do jugo egípcio. Mas, quando nós chegamos em Êxodo capítulo 12, o Senhor usa o profeta, o patriarca Moisés, de uma maneira interessante. Nós vemos nos versículos anteriores, meus amados irmãos, por exemplo, o versículo 12, do capítulo 12 de Êxodo. Como é que está aí em vossas Bíblias? Êxodo 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei
todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Havia vários ídolos levantados no Egito, vários objetos de adoração, de devoção dos egípcios. E tudo aquilo aconteceu para que o povo do Senhor mantivesse-se sempre vivo, confiando no seu Deus. E assim aconteceu, como nós sabemos, de cor e salteado. Em todas as famílias, em todo o território egípcio, naquela noite, houve um velório. Imaginemos o clamor daquela nação. Não houve uma casa, uma família que não tivesse um primogênito em óbito, exceto nas casas, nas famílias dos israelitas habitantes ali no estado de Gósen, dentro do território egípcio. Estas coisas eram para estar sempre no DNA espiritual da vida dos israelitas, dos hebreus, para manterem-se vivos espiritualmente. Mas quando nós chegamos ao versículo 26, já acende-se uma luz de que chegaria um tempo em que haveria uma frieza espiritual. E uma coisa que Deus não admite em meio ao seu povo é a frieza espiritual. Como que se percebe este sinal, meus amados irmãos? Vamos ler novamente o verso 26. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem o quê? Que culto é este vosso? Ó pai, ó mãe, ó avó, ó avô, ó tio, que culto é esse? Que movimento é esse que vocês estão fazendo? Que nós não conhecemos. Para nós isso é coisa estranha. Isso não está na nossa ciência. Que culto é este o vosso? Aquela geração, nós percebemos, quando lemos ali em Josué, todos sabemos que Josué foi o líder substituto, foi aquele que Deus levantou para conduzir, para liderar Israel no pós-morte de Moisés. O que consta em Josué 4, versículos 6 e 7, irmãos. Vamos à Bíblia. Estamos num culto de doutrina. A ferramenta principal é a Bíblia. Ora bem, vejamos o que está aí em Josué 4 e 6. Para que isto seja por sinal entre vós. Ponto e vírgula. Aqui Josué está se referindo, irmãos. E quando vossos filhos, olha só, no futuro, daqui a alguns tempos, perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Nós aprendemos que quando da passagem do povo de Israel pelo leito do Jordão, houve uma doutrina ali da parte de Deus para que se tirasse do meio do leito, agora seco, para a passagem do povo de Deus, cada tribo agarrasse ali uma pedra. Uma pedra. Pedra é sinal de eternidade. Se o irmão for num cemitério, eu já disse isso algumas vezes, aqui em algum lugar, especialmente numa comunidade hebreia, você não vai ver flores,
Você não vai ver ornamentação. Para além da estrela de Davi, você vai encontrar em cima daqueles sepulcros algumas pedras pequenas ou médias, ali naquele túmulo. Pedra, sinal de eternidade. A igreja ouviu de Jesus Cristo uma vez, no século I, os primeiros cristãos, os discípulos, os apóstolos, em meio a uma pregação, Jesus dizer: quando o Filho do Homem voltar, por acaso, porventura, achará o que, irmãos? Hein? A mocidade. Foi o que Cristo disse. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará o que na terra? Fé. Digam fé. Mas é uma fé assim. Quando não tem fé, é porque há frieza, há indiferença. Vamos lá para a carta aos Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao 3. O apóstolo Paulo, já naquele tempo, preocupando-se com a mudança drástica da postura, do comportamento de uma congregação que um dia vivenciou um verdadeiro avivamento cristocêntrico, genuíno avivamento. Ele começa chamando os Gálatas de quê, irmão? De queridos irmãos. Como? Insensatos. A igreja começa a perder a sensatez, começa a se conformar com o convívio com o mundo. A igreja procura a se envolver com o mundo, querer imitar o mundo em forma e fórmula. Enquanto que diz a palavra de Deus, que aqueles que querem ser amigos do mundo, tornam-se o que de Deus? Inimigos. Mas vamos para Gálatas. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? O que mais? Só quisera saber isto de vocês. Me expliquem. Vocês me expliquem. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão o quê? Insensatos. Marque isso aí. Tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, e aí está o Espírito com o E maiúsculo, uma referência ao Espírito Santo que Deus enviou quando Cristo clamou ao Pai, conforme Ele próprio disse que ia buscar no Pai, rogar ao Pai para enviar outro Consolador. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, no começo da fé, o amor à palavra, o amor à oração, o amor à santidade, o amor à comunhão, o amor à vida congregacional, acabeis agora pela carne. Os Gálatas tornaram-se crentes carnais. Crentes carnais. Já não eram vistos mais pelo apóstolo São Paulo, que começou aquela obra, no vigor, no fervor
do Espírito Santo, atendendo à vocação divina. Ele viu, no primeiro momento, uma igreja vertente, uma igreja pujante, uma igreja fortalecida, uma igreja, mas agora estão sendo considerados insensatos, e tão insensatos que era público e notório que já não havia mais o transitar do Espírito Santo em meio àquela congregação. Já não havia, um apego a uma busca de comunhão. Não havia mais aquela dinâmica de estar em paz com Deus, em paz com o próximo, ao ponto de fazer coro com as palavras do apóstolo São Paulo: não me envergonho do Evangelho, como ele escreve a uma outra igreja. Estou na carne. O que é uma geração que está saindo do Espírito e entrando na carne? É a geração que não tem prazer pela palavra de Deus. É a geração que não tem apego à palavra de Deus. É a geração que não está sensível à voz do Espírito Santo. Mas temos mais. O princípio da morte de uma geração pode ser visto ali em Tito 5:5. Este é um versículo que os irmãos já nos ouviram bastante fazermos menção dele. E não pararemos. É sempre cabível. A carta ao jovem pastor que estava lidando com uma situação que aparentemente não era do nível dele, não era algo para a alçada de alguém com o perfil do jovem obreiro Tito. 5:5, como é que diz? Tito 5:5. Ah, pois é. Muito bem. É uma geração que não está dormindo. Muito bem. Passaram na prova. Vamos, irmãos. 1 Timóteo 1:3. Também era um jovem obreiro. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse aonde? Em Éfeso. Para fazer o quê? Para brincar? Para encher linguiça? Para quê, irmãos? Para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem crescimento espiritual, questões, só debates, só discussões, que não resulta em edificação. E há tantas pessoas que gastam tanto tempo com discussões que não vai gerar em nada, não vai produzir maturidade em nada. Questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Que mais? Assim o faço agora. Ora, todos nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, dado o momento do seu ministério, ele interrompeu uma viagem programada há algum tempo, com vista a alcançar uma região que ele elaborou, planejou, mas ele foi
ele foi barrado pelo Espírito Santo de Deus, quando numa visão ele viu um homem. Uma geração viva tem sempre visão de Deus, tem sempre sonhos, tem sempre algo motivante proveniente de Deus. Então Paulo estava ali, pronto para arrancar, para fazer a viagem, e eis que ele teve uma visão de noite. Aquela visão, uma pessoa com vestes, identificava-se que era alguém da região da Macedônia. E naquela visão, aquele personagem falava a todo pulmão. Falava o quê, irmão, na visão? Hein? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo teve agora que refazer o seu plano, mas ele tinha sempre alguém ali com quem podia contar. E é bom quando o pastor, o líder, tem com quem contar em toda e qualquer situação. Nós lemos a princípio que Paulo dizendo para Timóteo: quando eu parti para a Macedônia, te deixei em Éfeso. Para quê? Quem foi que lembra aí? Quem lembra ainda? Fazer o quê lá em Éfeso? Advertires. Não era toda a gente que estava suscetível a ser advertida, a ser chamada a atenção, a ser chamada para uma chamada a atenção, mas tinha alguns. E às vezes acontece que no meio de uma congregação, o líder precisa debruçar-se a tratar com alguém de maneira diferenciada. Não é que ele tenha a cara feia, não é que ele tenha... Não, é porque tem que tratar como tem que ser. É tratar com alguns que não estão fazendo o dever de casa. Agora vamos para Tito. Capítulo 1 de Tito. O versículo 10. 10 e 11, como é que estará aí? Porque há muitos, menino bom, na congregação, ou como é? Desordenados. Desordenados. Uma geração que está morrendo. É mais fácil se detectar desordenados do que ordeiros. Desordenados. Agora, como Tito vai tratar com os desordenados? O que mais? Faladores. Faladores. Ninguém consegue travar a língua. São faladores. Exímios honestos. É isso que está aí na Bíblia. Vãos e enganadores. Uma geração que está morrendo. É fácil a detectação de vãos, de vazios, enganadores, mas tem mais. Principalmente os da circuncisão. Aqueles que já têm a mente, ou que estavam ainda com a mente cauterizada, calejada,
Apesar do apóstolo São Paulo debruçar-se de maneira incansável para ensinar sobre a graça, mas os da circuncisão, desordenados, faladores, falam por compulsão, ora, aos quais convém afagar os cabelos. Hein, irmãos? Fazer o quê mesmo? Aos quais convém tapar a boca. Ó, Paulo, que conversa é essa, homem? Não dá para pegar maneiro com essa gente, não? Pega leve com essa gente, não? É tapar a boca. Não vale a pena ouvi-los. Não vale a pena, de maneira alguma, não tem o que ouvir, tapar a boca. Mas, irmãos, de tapar a boca não é bom. Não, tapar a boca não é bom. É bom abrir a boca, como está na palavra de Deus. Fala e não te cales. Mas falar a verdade, falar o evangelho, falar... Homens que transtornam famílias inteiras. Olha só. Essa gente tem uma facilidade de ter acesso às famílias, criam grupos para si, não estão preocupados em discipular para Jesus, mas discipular para eles próprios. Transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Às vezes a gente aqui, ali, acolá, em meio a uma geração que está morrendo espiritualmente, quando surge essa categoria, em meio à membresia de uma congregação, alguém com uma postura, com uma desenvoltura que nunca ninguém lhes ensinou no âmbito em que ele está. Mas, olha, são enganadores, transtornam famílias, casas, famílias, ensinando o que não convém, com o desejo de ajudá-los espiritualmente. Após a vírgula, é o quê? Fazem todo o esforço para adentrar as casas, as famílias, as rodas, as conversações, a disseminação de algo que não produz maturidade, por torpe ganância, por torpe narcisismo. Um deles, e aí Paulo chega a citar um profeta deles lá, que criou um provérbio, era conhecido lá, e Paulo cita, era algo da literatura. Os filósofos e os cretenses tinham lá o seu nível, e não era bom. Paulo cita, o seu próprio profeta disse, o que foi que ele disse? Que Paulo recita. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, animais ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, ou seja, essa colocação proverbial é verdadeira. E agora, não estava sendo detectada não somente na comunidade, mas dentro da própria congregação. Aí Paulo encoraja a Tito a não abrandar com essa gente, a não esmaecer, amarelar com essa gente. Não é comprar briga, não é
provocar para o confronto, mas não abrandar com essa gente. Portanto, faz o que, Tito? Repreende-os passando a mão no cabeça. É assim? Repreende essa gente sem moleza. Não dá mole com essa gente. Não tenha medo de perder a cabeça, ó Tito. Até porque, quando nós chegamos aí, nessa carta a Tito, no capítulo 2, e versículo 1, que diz aí, 1 e 2. Tu, porém, faz o quê? Fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios. Muitas vezes, irmãos, idade não significa idoneidade. Mas os velhos, os idosos, em meio aos cristãos, precisam ser sóbrios, graves. O que mais? Prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Tem mais. As mulheres, também idosas. Semelhantemente, se aqueles adjetivos para os homens calham para as mulheres, para os jovens, para o próprio Tito, que ele vai dizer aí também, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às vadias. Irmãos, não convém? Às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Tem mais. Para que ensinem as mulheres novas serem o quê? Prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Que mais? A serem moderadas. Que mais? Puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Isso não quer dizer que é para ser humilhadas, pisoteadas, espancadas. Não. O casamento é um consórcio, onde não há maior e menor, mas que sejam sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens, a que sejam moderados. E agora, o foco é o próprio Tito. Ele era o líder, mas precisava também encaixar-se dentro desta simetria, para não causar também estragos, assim como o idoso, como a idosa, como as mulheres jovens que não estavam se comportando com prudência, honrando o casamento. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção. Não uma doutrina corrompida. Não uma doutrina com meia verdade ou meias verdade. Não. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de vós.
Vem agora uma palavra para os funcionários, sejam funcionários públicos, sejam funcionários privados, categoria, todas as categorias profissionais, exorta os servos a que se sujeitem a seus patrões, seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina. Meus irmãos, que beleza, quando o nosso testemunho é uma doutrina, é uma mensagem, uma pregação silenciosa, um ornamento. Às vezes fazem os bolos, né? Tem as decorações do bolo, mas tem lá uma coisa que precisa ter no bolo, que é é a cereja, não é? A cereja em cima do bolo. Não defraudando, não enganando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus. Em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de quê, irmãos? Cristãos. Pequenos cristos. É um ornamento. Vamos encerrar com isto por hoje. Seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Temos mais, dentro desse contexto, sinais da morte espiritual de uma geração, mas também tem sinais na Bíblia de levantamento, surgimento de uma geração que agrada ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu santo e eterno amor.